Boa noite, Mussa Vieira, graduado e mestre em Ciências Econômicas pela UERJ, professor da Universidade UNA, é assim que fala, UNA mesmo? Sim, isso, Una. E educador financeiro do Instituto Anima, as duas instituições em Minas Gerais e Belo Horizonte, é isso? Certo. Seja muito bem-vindo ao Empreteceu. Estou muito feliz por estar aqui nesse episódio de hoje. Vamos falar um pouquinho de desemprego, finança, inflação, passear por esse mundo aí que afeta nossas vidas, mas é tão pouco falado. Seja bem-vindo, moça. Obrigado pela oportunidade, né, Margarete, o canal, né, pela essa grande oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre economia, né, tirar, quebrar o tabu um pouco que se fala que é tão difícil, né, de entender como que a economia, né, é bom para de um lado, né, e afeta negativamente o nosso dia a dia. Então é uma oportunidade imensa estar aqui e agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Obrigada. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória? Você não é brasileiro, cruzou o Atlântico, me conta essa história um pouquinho. Falo que eu sou um privilegiado, né, num país pequeno, 1,5 milhão de habitantes, chama Guiné-Bissau, pouco conhecido, mas para quem conhece Senegal, fica na costa ocidental de África, faz fronteira com Senegal, e um país de pessoas humildes, pessoas que têm coragem de buscar as coisas, né? E eu fui privilegiado de ser contemplado por uma bolsa que chama PECG, Programa do Estudante Convênio de Graduação, que é um acordo que o governo da Guiné tem com o Brasil. E em 2006 eu fui contemplado e vim para o Brasil para fazer graduação na UERJ, né? Fazer economia na UERJ. E não foi fácil a caminhada, foi uma caminhada árdua, mas hoje eu olho para trás e eu vejo que valeu a pena, né? Tudo que é fácil não traduz necessariamente o resultado, né? E logo eu encontrei bastante, né, questão de amigos na faculdade. Tenho um amigo hoje que eu falo, teu nome Fabrício Matos, né? Muito amigão, irmão, né? Tive grande oportunidade de a gente conversar, de me dar um apoio, de conhecer o Brasil um pouquinho. E de lá a gente formei em 2009, né? Logo eu terminei graduação em 2009 e logo no início, no final do curso, né? A faculdade, o UERJ me convidou para fazer mestrado, né? Dependendo do resultado, eu fui sorteado, fui convidado e fazer o mestrado, né? E logo eu aceitei, passei, fiz mestrado, né, voltada à economia voltada a políticas econômicas, né, políticas públicas. E nesse ano eu descobri, né, essa aptidão de querer ser professor, né? Aí eu dei aulas na UERJ 1 ano e meio na unidade Maracanã e depois dei aulas também um semestre lá no Teresópolis. Então aí para o curso de turismo. Então aí eu fui nessas fases que eu fui, né, conhecendo a área de docência, mas depois em 2012 eu tive que voltar para Guiné e fiquei em Guiné 2 anos. Trabalhei numa fundação, né, que trabalha bastante essa questão de educação, né, no interior principalmente, onde tem pouca participação do Estado, né, as ONGs que tomam conta dessa questão educacional. Trabalhei lá como né, gestor, né, desse projeto numa região, né, e depois eu fui para o Banco Central da Guiné. Trabalhei também no Banco Central da Guiné uns 7 meses, 8 meses, né, mas depois eu decidi voltar para o Brasil por N motivos, né, e depois eu voltei em 2014 para o Brasil. De lá eu trabalhei numa transportadora como gerente financeiro. Depois eu fui para a UNA, né? Estou na UNA desde 2008, né? Que eu estou na UNA até hoje como professor na área de gestão. Eu leciono para cursos de gestão comercial, gestão financeira, administração, ciências contábeis, ciências econômicas. Eu estou na área de disciplinas voltadas à economia, matemática financeira, econometria,
Então, são as minhas áreas, minhas especialidades. Eu gosto de fazer. Né? Se minha esposa fala, você ama ser professor. Então, compartilhar conhecimento, dizia o nosso líder, nosso saudoso líder Nelson Mandela, que foi minha referência. Né? Meu pai me deu um livro dele, eu acho que foi assim que me deu um marco na minha vida. Eu vim de uma família humilde. Minha mãe é analfabeta, meu pai é um marceneiro, né? É uma pessoa que sabe ler pouco, mas para quem sabe ler pouco e que ele sabe, eu acho que o meu nem chega a 50% do que ele sabe. Então, eu vim de uma família humilde e isso me levou a batalhar e sempre tive referências do meu pai e da minha mãe. E, e encontrei Nelson Mandela nessa história uma vez quando Nelson Mandela estava tomando posse. Eu lembro bem, eu era criança, mas eu lembro bem até hoje. Que Eu vi meu pai, lindo. eu vi meu pai chorando. Eu perguntei para o meu pai o que está acontecendo. Ele falou: você é pequeno, mas você vai entender por que eu estou chorando. Né? E eu fui procurar, isso me impactou, fui procurando e me deu um livro que dizia, encontrei uma palavra-chave, acho que mudou a minha vida por completo. A educação é a arma mais poderosa que a gente tem para mudar o mundo. Você não muda você mesmo. Quando a gente estuda, a gente acha que a gente vai ter um conhecimento, a gente vai melhorar de vida, a gente vai poder, né, ter um salário melhor, dar uma condição de melhor para a nossa família, mas você não dá para você. Você compartilha conhecimento, você melhora a vida de muita gente. Então, quando eu vejo alunos me mandando mensagem, né, de vez em quando eu posto uma coisa, eles me mandam mensagem de gratidão. Eu acho que é isso, né, mostra aquela palavra que eu encontrei. A educação é a arma mais poderosa que a gente tem para mudar o mundo. Mudou o meu mundo e vai mudar com certeza o mundo das pessoas que encontrarem comigo. E esse retorno dos alunos, assim, deve ser a coisa da sensação da missão cumprida, né? Porque essa coisa de compartilhar conhecimento realmente é tudo. É por isso que eu tive a ideia de criar esse canal e direcionar exclusivamente para convidados pretos, porque eu acho que a gente tem muito a dizer em qualquer área, seja ela cultural, econômica, política, financeira, de comunicação. Nós temos muito a dizer e as portas se fecham, né, moça? Assim, como você falou, você veio de família humilde, a maioria do povo preto, né, a grande maioria vem de família humilde, a nossa luta é muito maior, né? Mas, assim, muito bonita a tua trajetória, eu tenho certeza que seu pai e sua mãe devem sentir um orgulho, assim, muito grande. Eles ainda moram em Guiné-Bissau? O meu pai mora em Guiné, né? O meu pai já teve a oportunidade de conhecer Brasil no meu casamento. E a minha mãe, infelizmente, está no céu, mas ela está, eu tenho certeza, depois que o meu menino logo nasceu em 2014 e a minha mãe, em novembro, a minha mãe me deixou em dezembro, de 28 de dezembro de 2014. Mas eu tenho certeza que eu sinto que, depois daquele momento, a partir da minha mãe, eu senti que algo aconteceu diferente na minha vida, que é a chegada do meu filho, e as coisas melhoraram. Então, eu sinto que a minha mãe está no céu e está olhando para mim. Eu tenho essa sensação, né? E igual que você falou, eu acho que o mundo é tão grande, mas o mundo é tão pequeno que acho ainda a gente está debatendo essa questão ainda de questão racial, questão de dar oportunidades para as pessoas, porque ele é preto, porque ele é branco. Somos todos iguais, somos seres Sim, humanos. ser Né? Eu tenho humanos. amigos brancos, eu tenho amigo que são sim super amigos que eu nunca que não sofri preconceito porque eles me conhecem e quando eles vão me conhecendo eles vão se identificando, eles vão sabendo. Eu brinco, eu chego num lugar eu tenho que mostrar que eu sou diferente como não na cor, porque as pessoas olham diferente, eu tenho que matar um leão de cada vez, mostrar que Isso, você pode me olhar igual a todos que estão ao meu redor. Então, primeira coisa que eu falo, eu chego e mostro que eu tenho educação, eu sei isso, ouvir, perfeito. eu sei ouvir e me ouvem também. Então eu tenho que mostrar uma coisa que eu tenho que falar que eu tenho que mostrar que eu brincando não querendo a gente sai na desvantagem. Então para matar essa desvantagem, diminuir essa desvantagem, você tem que mostrar que você é igual e que todos que estão ao seu redor, né? Quando as pessoas vão te conhecendo, vão quebrar nesse tabu. Eu acho que amigos que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eles vêm preto diferente do que eles vinham antes, às vezes não ter essa oportunidade. Então, eu acho que eu falo, todo lugar que eu chego, eu tô querendo mostrar para mim, mas e mostrar para os meus irmãos também que querem essa oportunidade.
Eu tenho Sim, certeza que essas pessoas que são meus amigos, né, multiplicam isso, levam, falam bem das pessoas que eles vão encontrar da nossa cor. Então, é dar oportunidade, é deixar a gente deixar fazer a nossa parte, que as pessoas vão vendo que a gente é capaz, igual de cor, independente da cor, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. é verdade. Como disse Viola Davis, né? O que falta para a gente é oportunidade, só isso. Capacidade a gente tem de sobra. É. Vamos direto ao papo agora? Vamos. Perguntinha básica. Pensando na pandemia do coronavírus e nessa crise econômica, social, financeira que se instaurou aí no Brasil, vamos supor que estamos antes da pandemia do coronavírus. Ela ainda não chegou, né? Eu aproveito para falar disso e lamentar os mais de 3 mil mortos, né? Hoje, dia 27 de março. Eu não sei quando essa live vai ao ar daqui a alguns dias e eu não sei que número vai ser esse, infelizmente, né? Mas, assim, pandemia não chegou ainda. Como é que eu gerencio a minha renda como forma de prevenir uma crise financeira, moça? Margareth, você tocou num assunto muito, muito importante, pouco debatido. Não só no Brasil, mas eu vejo isso também como um país que eu vim também, Guiné-Bissau, isso é pouco debatido. Né? Quando você fala de finanças, fala, opa, não vou conversar que você não pode saber o meu gasto nem quanto que eu ganho. Você não pode entrar na minha vida financeira, eu sou responsável. E deixa eu só fazer uma observação. Quando se fala em prevenção de uma crise, né, isso é mais voltado para quem tem um poder aquisitivo maior. E não é, e com pouco rendimento é possível essa prevenção, não é isso? Desculpa te cortar, mas só para fazer um parêntese. Exatamente. Exatamente, Maria. O que acontece, né, igual que eu falei, quando a gente discute a questão renda, né, questão financeira, existe um tabu, existe no meio de que ninguém pode saber se eu estou endividado, ninguém pode saber quanto que eu ganho, ninguém pode saber quanto que eu gasto, ninguém pode saber o meu patrimônio. Sim, coisas pessoais. Mas a gente está veio de uma cultura de consumismo, né? Somos educados para ser um consumidor, né, compulsivo. Hoje eu estava dando uma palestra sobre essa questão de educação financeira, essa parte de como administrar seu dinheiro. O participante me falou assim, Mussa, isso me marcou, né? Isso me fez voltar atrás. E falou, Mussa, quando eu era criança, os meus pais me davam 50 centavos ou R$ 1 e já me falavam, você vai gastar esse R$ 1 com bala, com biscoito. E se sobrar troco, ele já fala, gasta com outra coisa, porque vai acabar, mas eu não vou te dar dinheiro. Então, essa questão já mostra que a gente vem numa sociedade que nos torna, que faz a gente ser consumidor compulsivo, Sim, não ser um consumidor consciente. Né? A gente não precisa ir longe. A gente pensa, né, antes da pandemia, vamos esquecer um pouquinho a pandemia, como a você falou. Quando o governo quer incentivar o consumo no Brasil, o que o governo faz? Que é o mais usado hoje? É liberar FGTS. uhum. Libera FGTS e fala assim, a liberação de FGTS vai injetar X milhões na economia e vai aumentar o consumo em X%. Então, a gente é criado, educado, para ser um consumidor compulsivo, para consumir, cada vez mais consumir. Né? A gente tem uma teoria econômica que fala que cada vez, quanto mais as pessoas consomem, mais as empresas vendem, quando mais as empresas vendem, mais as pessoas geram emprego. É um ciclo vicioso. Sim, precisamos consumir para fazer a roda girar. Mas a pergunta que eu faço sempre é de onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Por que você está falando do seu sonho, seu desejo, olhando esse mundo financeiro? É possível. Você hoje tem a força de trabalhar. Você é um trabalhador. Mas eu pergunto, que é pouco debatido, o que você faz para a sua aposentadoria? O que você está fazendo para pós-aposentadoria? Onde estudos comprovam de que quando a gente aposenta,
o nosso salário é reduzido em torno de 50%. E as despesas aumentam em torno de 25% a 30%, principalmente despesas voltadas à saúde. Sim. O que você está fazendo para chegar nesse momento? Quais são os seus sonhos? Não vem só de ter um patrimônio, não vem só de viajar, não vem só de andar de carro de último lançamento, andar de roupas de último lançamento, andar com celular que saiu agora porque você viu o seu amigo com celular e vai e compra o celular, você não perguntou se você precisa ou você necessita. Você está sendo um consumidor consciente. Por que eu estou falando isso? Você está preparando o seu futuro, pensando no planejamento financeiro. Pouco debatido. Quando que a gente fala do planejamento financeiro? Por que a gente fala de independência financeira? Chegando no início da pandemia agora. A pandemia chegou, muita gente foi pego de surpresa, a taxa de desemprego aumentou e ainda tem previsão de aumentar. Porque o que o governo está fazendo, o que agentes econômicos estão fazendo hoje, quando a gente fala agente econômico, a gente não fala só do governo, a gente fala das pessoas que estão na economia. O governo, as famílias e as empresas. São 3 agentes econômicos que fazem a roda circular. Quando a pandemia chegou, né, o que a gente fez? Nós pensamos que era um momento, é uma passagem, é uma coisa momentânea, que não vai durar. Só que durou, está durando até agora. Provocou desemprego. E saiu uma pesquisa que de cada 10 brasileiros pesquisados, 7 brasileiros relataram que não conseguem viver 3 meses após o desemprego, manter o padrão de vida. Por quê? Não se planejou. Eu tenho a sensação de ganhar e consumir, ganhar e consumir, ganhar e gastar. Mas você não pensa em poupança, que é pouco debatido no Brasil. Nem de hoje. Herdamos isso. Se fala pouco da poupança. E quando fala poupança, se fala, eu de baixa renda eu não consigo debater poupança. Quem tem mais renda tem que debater coisa para rico. Não. Eu tenho mais dificuldade de debater questão de poupar, porque eu sou de baixa renda, porque a minha renda praticamente é consumida com necessidades básicas, alimentação, aluguel. Eu tenho menos propensão a poupar e mais para gastar. Sim. E quem ganha mais, tem mais capacidade de poupar. Mas é uma questão que não é impossível de introduzir uma pessoa que ganha menos. É trabalhar essa questão de uma forma não impositiva, mas de uma forma que faz a pessoa refletir de onde você quer chegar quando você aposentar. E momentos difíceis que chegam, como que você vai viver se você não tem um recurso que você poupou para poder sustentar nesses momentos? Quando as pessoas que não pouparam no passado chegaram nesse momento e ficaram desempregados, são pessoas que estão tendo mais dificuldade de manter seus dias a dias, os gastos do dia a dia. Mas pessoas que preocuparam em poupar no passado e ficaram desempregados, têm uma renda extra. Por isso que é importante poupar. Poupança vem para momentos de emergência. Não só para criar patrimônio, que a gente pensa, mas vem nesse momento de emergência, né, que a pandemia chegou, receita caiu, renda caiu, eu tenho que buscar. Onde que eu vou buscar isso? É buscar essas poupanças, trabalhar essa questão de poupança. Eu acho muito importante, é fundamental ser introduzido de imediato nas escolas básicas, no ensino básico, para as crianças aprenderem o que é poupar. Educação financeira mesmo, né? A coisa do cofrinho. E existe, assim, uma sugestão de um percentual do quanto eu ganho, né? Você falou essa coisa do consumo, né? Que nós somos formados mesmo para consumir, né? E eu lembrei quando eu fiz meu MBA em marketing, e meu trabalho final do curso foi na época do governo do Lula, né? Que eu concluí o curso. O meu trabalho final foi a ascensão econômica da classe C no Brasil e o financiamento do luxo, que era aquele momento do número enorme de parcelas. Era possível comprar uma Ferrari em 50 vezes parcelado. E aí eu lembro que na época da pesquisa, eu cheguei à conclusão que o Brasil era o único país no mundo que tinha esses financiamentos longos, né? Então, só para reforçar mesmo de que nós somos criados para consumir, e isso é muito importante. E assim, o que você sugere?
Eu ganho, por exemplo, um salário mínimo, 2 salários mínimos. Tem um percentual que eu possa destinar para a caderneta de poupança? Que quando a gente fala, né, da poupança, né, você tocou bem da ascensão da classe C no Brasil. Tivemos um aumento grande de pessoas, né, que melhoraram o seu poder aquisitivo, o seu ganho, mas se foi, né, quando a gente teve agravamento após 2014 para cá, vimos essa classe C voltando à fase não anterior, mas diminuindo. Por quê? Porque fomos educados a ser o consumidor. O sonho naquela época, quando as pessoas começaram a melhorar, conseguiram melhorar as rendas, o sonho era consumir. Sim. O sonho era ter uma casa boa, o sonho era andar de carro, o sonho era viajar, conhecer o mundo, é importante. Nossos sonhos estão aí para ser realizados, né? Não estamos aqui só para trabalhar e guardar dinheiro, mas estamos também para realizar o meu sonho, fazer o que eu não tinha condições de fazer antes. Mas para tal temos que ser um consumidor consciente. As pessoas que endividaram muito além da sua capacidade de pagamento perderam esse patrimônio. As pessoas faziam um empréstimo, né, de 50, 60 vezes, comprometia essa renda, comprometia grande parte da renda futura. Veio o desemprego, veio a redução de salário, não aumento do salário mínimo como que era proporcionado nos períodos anteriores. Né? O poder de adquirir, de consumo das pessoas foram diminuindo. O que aconteceu? Muita gente perdeu os patrimônios. Por quê? Porque comprometeu grande parte do seu salário. Então, essa questão de poupar é fundamental. Se essas pessoas tivessem essa cultura, essa preocupação de que nesse momento de fartura, eu tenho que poupar parte dessa fartura, porque na hora que chega crise, na hora que chega momento de dificuldade, que todos dois somos vulneráveis a isso, eu tinha um patrimônio para manter nesse momento de vulnerabilidade, que não foi o caso. A sociedade nos levou de que era um momento de criar patrimônio, financiar imóveis, financiar carro, gastar, viajar, mas ninguém falava que momentos difíceis podem chegar. E esses momentos difíceis chegam, se você não tiver cuidado, você é um dos primeiros a perder tudo que você conquistou, né? E, voltando à pergunta, né, fiz uma ligação, quando a gente volta falando percentual sobre poupança, eu sou bem democrata a questão disso. Não existe um percentual para poupar, não existe 5, 10, 15%, não existe. Né? Você tem que traçar uma meta. Por isso que eu falo, planejamento financeiro, seu sonho. O que você quer no futuro? Eu quero ter uma independência financeira. Eu quero manter meu padrão de consumo no momento difícil. O que eu faço? Eu tenho que consumir, guardar. Quanto maior valor eu guardar, melhor será para os momentos difíceis. Se eu conseguir guardar R$20 por dia, eu conseguir guardar R$1 por mês, eu começo de zero. Eu começo de um, é uma cultura. Poupança é uma cultura. Eu começo de um. Eu começo a ver o benefício disso, eu começo a aumentar para 20, para 30, para 40. Eu vou aumentando em conformidade que eu vejo a utilidade dessa questão. Porque como que eu chego numa pessoa de um salário mínimo, eu falo para você poupar 50%, 30% do seu salário mínimo? Verdade. Não dá. Então, eu tenho que introduzir na cabeça dessa pessoa, eu tenho que trabalhar a cabeça dessa pessoa, modificar o hábito do consumo dessa pessoa. Mostrar que esse consumo é necessário, sim, é importante, sim, mas esse consumo só pode ser mantido em momentos difíceis se conseguir guardar uma quantidade considerável do seu salário. Começar com 20, depois você vai com 30, depois daqui a pouquinho você está vendo que você está guardando R$100 por mês. Mas como que eu vou fazer isso? Elevar um debate que é pouco debatido nas famílias, principalmente nas famílias de baixa renda. Dinheiro é problema. Dinheiro nas pessoas de famílias de baixa renda é problema. Porque o marido gastou mais cartão de crédito, que a esposa gastou mais cartão de crédito na promoção que apareceu aí. Né? Vamos na loja de ver promoção, às vezes uma coisa que nem precisa. É verdade. Comprou,
porque hoje eu vi uma colocação hoje na palestra que eu dei de manhã, uma participante falou, Mussa, você me fez pensar, porque quando eu saio de casa, eu vou numa loja, eu vejo promoção, eu não aguento. Eu uso calça de 45, mas eu olho de 40 e falo, eu vou comprar porque eu vou emagrecer. Nossa. Você precisa, é necessidade ou seu desejo. E como que esse desejo está comprometendo a sua renda? Porque é dividir de 10 vezes, de 20 vezes. Sim, é dividir. Mas quanto da sua renda você está comprometendo? É trabalhar as famílias, o uso do cartão de crédito de forma consciente, é o perigo do endividamento das pessoas hoje, das famílias hoje no Brasil. E trazer a cultura de debate familiar, orçamento pessoal e familiar. Vamos sentar e vamos fazer a relação de quanto que a gente gasta com aluguel, com financiamento, no seu caso, com condomínio, com energia, com água, quanto que a gente vai traçar como meta com alimentação, quanto que a gente gasta com plano de saúde, mensalidade das escolas dos nossos filhos, IPTU, IPVA, seguro. Vamos fazer uma relação de tudo que a gente gasta. Vamos fazer uma média, vamos olhar o que a gente está gastando e o que a gente tem de renda. O orçamento é o raio-x da nossa vida financeira. Nos mostra como que estão os nossos gastos. Muita gente fala, é ruim fazer um orçamento? Sim, é ruim. Por que é ruim? Porque te faz você refletir, olhar como você está gastando o seu recurso financeiro que é escasso. Aí você fica chateado e para de fazer. Você está continuando cometendo os mesmos erros. Você não quer melhorar. Você não quer construir a independência financeira. Quando você olha o seu orçamento e olha quanto você gasta, você começa a fazer o quê? Começa a cortar. Né? Por isso que eu falo, quando a gente vai fazer um orçamento, não coloca lá cartão de crédito de R$200. Não. Porque você não está descrevendo o que você está gastando com o cartão de crédito. E até porque o que tem lá no cartão de crédito não é renda, né? Eu vejo muitas pessoas considerarem o limite do cartão de crédito como uma renda, e não é. Então, essa é a questão. Quando eu boto na minha planilha lá R$200 cartão de crédito mês passado, hoje vai para 300, eu vejo essa bola crescendo, eu tenho que voltar atrás e perguntar por quê. Eu vou começar a olhar as faturas de cartão de crédito. Mas quando eu começo a descrever esse cartão de crédito, descrevendo, eu começo a ver, opa, onde é que eu estou gastando? De cartão de crédito, dinheiro falso. Você falou bem colocado, é um dinheiro falso. É uma possibilidade de você gastar, de endividar. Por quê? Eu tenho limite de 5, 10 mil reais no meu cartão de crédito. Sim, bom ter um limite. Mas esse limite pode comprometer 5%, 100% da sua renda no futuro. Então, é muito importante levar esse debate para as famílias, nas escolas, e levar não impositivo. Eu trabalho, sou hoje educador financeiro no Instituto Ânima, eu trabalho com os idosos, né? Mas hoje eu estou querendo focar também essa questão sobre as crianças, inclusive eu tenho criança em casa, eu trabalho isso, e não ser impositivo. Porque a educação financeira, muitas das vezes, está sendo impositivo. Você tem que fazer isso ou você não faz. Mas a gente tem que trabalhar isso, eu trabalho bastante isso, como uma leveza. Eu te faço refletir. Olhe o que você está fazendo para a realização do seu sonho. Eu quero ter um curso superior. Eu quero melhorar de vida para eu poder ter um salário melhor na frente. Sim. Para eu poder melhorar a vida da minha família. Sim, todos nós temos sonho. Mas o que você está fazendo para a realização desse sonho? Principalmente os jovens. Os jovens se endividam, 40% dos jovens no Brasil, segundo Serasa, estão endividados, 40% dos jovens. Nossa. Como que esses jovens estão endividados? Descontrole de gasto, porque compra um amigo, viu um amigo com celular e vai comprar novo celular de nova geração, que comprou. Precisa ou não precisa? Tem que trabalhar essa questão, mostrar com leveza, vamos refletir, o que você está fazendo para chegar nisso? Eu tenho percebido que esse método está dando mais resultado para as pessoas, porque a pessoa reflete e vê qual o caminho que está fazendo. É aquela pessoa que espera receber o salário para fazer as contas de o que vai gastar, fica feliz por 5 segundos, porque o salário não é suficiente para pagar os gastos, ou é aquela pessoa que antes de receber já sabe quanto que ele vai gastar e quanto que ele tem que tirar. A poupança, por que eu falei que não existe um percentual? A poupança começa onde você controla o seu gasto.
Eu quero poupar todo mês R$ 20. Eu quero poupar R$ 200 todo mês. Se eu ganho 600, então eu tenho para gastar R$ 580 para gastar. E desse 580, eu não tenho que gastar tudo. Porque eu tenho que poupar, porque no momento que eu não tiver, o gasto, às vezes, do mês seguinte aumentou, eu não tenho que buscar na poupança. Eu tenho que procurar dos salários que sobraram no mês passado para compensar. Se não deu, eu busco do salário, da poupança. Então, essa questão de ter um percentual sobre poupança, no meu entender, não existe. Você tem que trabalhar a questão das pessoas e saber que tem que poupar. Como que começa do mínimo, mostrando o benefício que isso traz, essa pessoa começa a ver que poupança é fundamental e começa a aumentar o seu valor que vai poupar. Você falou uma coisa muito interessante, né? Aliás, falou muitas coisas interessantes, mas eu achei, vou pensar assim uma frase, né? Uma pergunta que você fez, na verdade. Eu preciso disso? Porque o consumo é muito sedutor, né? Tem muita sedução assim na propaganda, na coisa de ver um amigo com tênis bonito, celular novo, tecnologia, então é sedução pura. Mas eu acho que essa perguntinha aí que você fez no meio da sua fala é fundamental para criar essa cultura da poupança, né? A cada compra, se fazer esse questionamento, eu preciso disso, né? Porque realmente, assim, a gente não precisa da maioria das coisas que a gente compra, assim, né? Tem coisas que a gente compra que às vezes a gente acaba passando para uma outra pessoa sem ter usado, né? Isso acontece, né, de uma forma até frequente. Agora, para a gente seguir aqui, passando do gerenciamento da renda, da prevenção da crise, para uma reflexão sobre o desemprego, né? A gente está vivendo um período aí crítico da questão da uberização, automatização da mão de obra, isso vem sendo falado muito até por esse governo atual, né, com relação aos funcionários públicos. Não, a gente tem que automatizar e tal, substituir gente por máquina. E como é que fica isso, Mussa? Como é que a gente pensa no futuro, na nossa profissão, na nossa, né, no nosso fazer diário? Desemprego surge, como é que fica esse período de pandemia, sem auxílio emergencial, porque esse valor aí que vem desse novo auxílio, né? A gente entra no mercado e ele vai embora em um segundo. O que você tem para falar para a gente sobre essa questão do desemprego? Margarete, eu acho que quando a gente fala da Revolução 4.0, se fala tanto que a Revolução 4.0 vai acabar com os empregos, né? Mas se a gente olhar os eixos da Revolução 4.0, que baseia o 4.0, o pilar é a tecnologia, fazer com que essa tecnologia chegue cada vez mais informações a tempo real, né? Tornar cada vez mais lucrativo as empresas, mas do outro lado tem as pessoas. Sim. Que fazem esse sistema rodar, que fazem esse sistema, essa revolução 4.0 ter base. Então, a revolução 4.0 tem as pessoas, tem os negócios, tem a tecnologia em cima, né? É um triângulo, que a revolução, a base é a tecnologia. Mas tem as pessoas, as empresas, né? O que acontece? Vai trazer, no início, o desemprego, sim. Por quê? Essa nova era exige a qualificação da mão de obra. Isso. Exige qualificação da mão de obra. Mão de obra tem que adequar a novas tecnologias. Sim, desde que a gente não consegue adequar essa nova mão de obra para a nova tecnologia. No Brasil, a gente investe pouco em tecnologia, né? Se investe muito pouco em tecnologia. A gente compra tecnologia de um mundo afora. A gente importa tecnologia. Acabamos de lançar satélite lá na Índia. Olha o impacto de geração de renda lá, né? Então, essa questão de 4.0, essa robotização, vai exigir muita mão de obra qualificada. Sim, se não tiver um investimento voltar à educação que qualifica essa mão de obra, a nova geração vai sofrer muito. Porque essa nova geração precisa se qualificar para atender às nossas demandas. E a gente que já está no mercado, precisamos adequar. Hoje eu dou aulas online. Nunca na minha vida eu pensei em dar aulas online. Foi um desafio. Foi um desafio gigantesco. Eu cheguei aqui em casa, eu fiquei 2 dias sem dormir. Imagina.
E foi de uma hora para outra, né? Não, da instituição falaram com a gente, segunda-feira, na quarta-feira, vocês vão para aulas online. E eu fiquei 6 dias sem dormir. Como que eu vou levar? Como que vai ter o aprendizado dos nossos alunos? E a gente tem ainda aquela questão de olhar no olho do aluno. Eu gosto disso, olhar no olho do aluno, brincar. Como eu trabalho bastante com cálculo, eu gosto de brincar com os alunos. Ver o que você está viajando aí, o que você não entendeu, me fala para eu repetir de novo. E agora a tela, tá o aluno do outro lado, que nem liga a câmera. Eu não sei como que esse aluno está. E eu adaptei a nova tecnologia para levar o ensinamento. Como que eu fiz isso? Busquei trazer leveza aos nossos encontros, às nossas aulas. Não sou eu, numa hora, falar, mas passar atividades que esses alunos fazerem em grupo, criar essa interação. E foi muito. O resultado que os alunos falaram foi satisfatório. De que eles procuraram, quando eu divido eles em sala para eles conversarem, eles, além de eles saírem da solidão, eles se interagem. Eles veem como que cada um aprendeu e traz isso para debater. Qual que é a ligação disso? É qualificar a mão de obra. É quebrar esse tabu de que a revolução, a nova era, vai acabar com o desemprego. Não. Vai exigir cada vez mais a qualificação da mão de obra. E onde que a gente vai qualificar essa mão de obra? Nas universidades, nas empresas, fazendo essa interação da universidade com as empresas. Pôr os alunos trabalharem, pôr uma mão na massa. Né? Eu trabalho muito com os alunos nessa questão. Né? A gente está num momento econômico onde a gente viveu tudo que a gente estudou, as crises econômicas que aconteceram. Hoje a gente está podendo ver como que isso está acontecendo, quais resultados econômicos estão sendo adotados, as ferramentas econômicas estão sendo adotadas, está dando resultado. Então, é qualificar essas mãos de obras, entender a sua realidade, entender o que empresas hoje precisam, o que a economia hoje precisa, para a gente poder qualificar essas mãos de obras e colocar no mercado de trabalho mais qualificado. Aí eu não crio desemprego, eu crio mais emprego. Mas se eu não investo na educação, se não investo na interação entre as empresas e a universidade, se não investo na interação entre o governo, a empresa, a universidade e as pessoas, que é o tripé da sustentabilidade, tecnologia, os negócios e as pessoas, onde é que o governo entra nessa interação? Eu estou qualificando mão de obra, eu estou colocando mão de obra cada vez mais qualificada. As pessoas que não estão qualificando, que não conseguem adequar ao novo mercado, que são pessoas de baixa renda, em virtude de vários déficits educacionais, vários déficits que essas pessoas estão vindo, precisam de amparo, precisam adequar essa mão de obra dessas pessoas, para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado, que vai ser um desafio do Brasil pós-pandemia. É verdade. Cada vez mais o mercado está fechando. O mercado cada vez mais está fechando, porque em virtude de cada vez mais mão de obra qualificada. As pessoas que não conseguiram adequar essa nova forma de trabalhar, que você trabalha o dobro que você trabalhava antes. Sim. E as tecnologias aí, quem não adequou a nova tecnologia, perdeu o emprego. Quem adequou a nova tecnologia está aí. E essa pessoa é culpa dessa pessoa? Não. Essa pessoa precisa ser amparado. Precisa ter políticas de adequação da mão de obra, principalmente mão de obra precária, para adequar e trazer essa pessoa no mercado de trabalho. Senão a gente vai subnotificar esse desemprego e a gente pode colapsar. Então o Brasil precisa, importante, investir na educação. Quando a gente fala em investir na educação, investir na tecnologia, que o mundo hoje é muito competitivo e o mundo tecnológico hoje está sendo um mundo que está criando cada vez mais competitividade. Países que querem avançar, que querem gerar emprego, que querem gerar renda, que querem reduzir a pobreza, estão investindo nisso. Países que deixam de investir na educação e deixam de investir na capacitação de sua mão de obra, deixam de investir no possível consumidor, que se fala que nós somos uma base de economia, não está gerando investimento, não está gerando consumo, não está gerando investimento das empresas, não está gerando investimento do governo, porque somos credores do governo. Um consumidor é credor do governo. Como que o governo devolve esse tributo para as pessoas? Nem favor. É retornar com esse crédito, né? Com educação, com saúde, com infraestrutura, com saneamento básico. Né? Quando o governo não investe, a gente olha que o nosso poder de investimento do nosso governo caiu bastante de 2014 para cá. É rombo na conta pública, é usar o recurso que é da população
usar uma forma deficiente. Quando eu tenho conta, rompo na conta pública, eu não consigo investir. Quando eu não invisto, não gero resultado positivo para aquela população que está ao redor. Então, a Revolução 4.0 tem essa base. Vai ajudar e precisa. Vai ter capacidade de gerar emprego, sim, desde que a gente pense na qualificação da mão de obra. Isso, e é repensar a nossa postura também, né, enquanto cidadão brasileiro, né? Falo com relação à cobrança mesmo do governo, né? A gente paga imposto, é isso que você falou. Esse imposto tem que voltar para a gente, né, como benefício. E essa coisa da requalificação profissional, capacitação, você estava falando, eu estava pensando, com a pandemia, surgiram também muitos cursos online gratuitos, né, moça? Eu vejo, assim, Exato. muita coisa, tem muito canal no YouTube que está lá gravado, você pode assistir em qualquer horário, né? Eu buscar conhecimento mesmo, cada um na sua área, você joga lá no Google ou joga na busca do YouTube mesmo. Eu gosto muito dessa coisa do vídeo do YouTube, né? Mesmo que eu não pare para assistir, mas eu estou ouvindo, né? Tem uma gama enorme de assuntos que são tratados ali, e é possível a gente adquirir conhecimento ali, né? Também de forma gratuita, até sem ter despesa. Claro que tem a despesa da luz, da internet e tal, mas você não, na verdade, não está pagando pelo curso, né? E é buscar conhecimento mesmo, isso é fundamental. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Já falamos um pouquinho sobre prevenção para uma possível crise financeira, refletimos um pouquinho sobre desemprego, você fez uma fala muito legal sobre como tentar burlar, né? Fugir disso. E como é que fica essa coisa da inflação e da alta do nosso consumo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre, por exemplo, como a alta do combustível influencia no preço dos alimentos, como a alta do dólar influencia no preço dos alimentos. Por que a carne está tão cara? Esse tipo de coisa que a gente só chega no supermercado e se depara com os preços, né? Eu lembro outro dia eu fui comprar carne, né? Carne de bife contra filé, aí eu pedi lá, quando pesou que apareceu o preço, o rapaz do açougue falou assim, tá bom? Eu falei, não tá, tem nada de bom aí, ele até riu e tal, mas ele, não, tô falando do peso, eu falei, não, tá bom, não ficou bom, né? E assim, o que faz com que isso cresça tanto, e principalmente agora, né? Chega para abastecer num dia, a gasolina está 5,50, no dia seguinte está R$ 6 o litro. Se você puder falar um pouquinho disso para a gente entender esse mecanismo aí de preço lá em cima no espaço. Eu acho que Margarete, tá dando barulho aí, você? Não, tá Chegaram? ótimo o Não, som. então tá. Eu acho que quando a gente fala da inflação, né, aumento dos preços, é muito preocupante, né, principalmente no cenário hoje que a gente está, né, aumento do desemprego, queda de renda das famílias, auxílio emergencial, ninguém sabe quando volta, qual que é o valor, se a gente olhar o valor que vai ser, que é esperado, você olhar o gasto que as famílias têm, não dá suporte para as famílias, para ser Quando realista. volta e para quem volta, né? Já que Para quem volta. muitos saíram aí do perfil de beneficiário. Exatamente. E a inflação pesa principalmente nas pessoas de baixa renda. Os que mais sentem. E por que a inflação pesa na cesta básica? É lá que pesa a inflação. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, vendo a sua cesta básica aumentar em 15%, 10%, 3%, muita coisa. Diminui o seu poder. Essa pessoa já tá apertado financeiramente. Né? A gente está vivendo num momento bem complicado. Né? O Brasil está vivendo muito complicado e tivemos queda na receita das empresas. Né? As empresas tiveram queda em virtude do fechamento de vários negócios, né? A receita caiu, e essas empresas estão buscando outras formas de compensar no outro mercado para vender esses produtos. Né? Vamos tomar um exemplo de carne, que é pouco conhecido. Né? Nós brasileiros gostamos de fazer churrasco, gostamos de juntar a família para ter aquele momento de interação. Nem o preço de carne aumentou. Né? Como que esse preço de carne aumentou? Você perguntou a questão do dólar. Né? Quando o dólar desvaloriza, a nossa moeda desvaloriza, né? Saímos de dólar em torno de 4 a 5 reais, e fomos a uma moeda por cada dólar custando entre 5 e 6 reais hoje.
né, entre faixa de 5,6, 5,70, R$ 6, significa que, né, somos grandes importadores e somos grandes exportadores. Nenhum país é autossuficiente, busca o que não produz, compra lá fora. O que produz em grande quantidade, vende lá fora. Tem uma questão que precisa ser explicada com palavras simples para as pessoas entenderem, né? O que aconteceu no Brasil? As agroindústrias agropecuárias, né? O que eles fizeram? A demanda dos países asiáticos, países árabes, aumentou o consumo, a demanda para esses produtos, e o dólar ainda foi um incentivo. Porque se essa pessoa exportava dólar a produto a R$ 4, 4,50, vendia o produto lá fora, hoje está vendendo a 5,50, R$ 6. A receita, o preço que ele vende o produto lá fora foi bom para ele. E o mercado interno retraiu um pouquinho. O que essas pessoas fizeram? Venderam um produto. A nossa exportação aumentou. Em 2020, tivemos em torno de 90, em torno de 50, 60 bilhões de dólares do superávit. Importamos mais do que importamos. Ou seja, exportamos, desculpa, mais do que importamos, né? Isso levou as pessoas, as empresas, venderam carne lá fora. Quando eles venderam carne lá fora, a oferta demora a acompanhar. Gado tem um tempo para ser abatido, a oferta demora para acompanhar a demanda, né? O que aconteceu? O preço disparou. Porque teve grande saída do produto para não abastecimento do mercado interno. O produto ficou mais escasso aqui. Exatamente, ficou mais escasso, o preço disparou. E quem paga essa conta somos consumidores, e principalmente consumidores de baixa renda. Sim. O pessoal quem tem mais renda consegue driblar isso com várias saídas. Mas quem não tem isso, que não tem esse poder de consumo, driblar, suponhamos, sai de carne de boi e vai para carne de frango. Essa demanda de carne de frango aumentando, o preço também aumenta de novo. E fizemos aquela questão: o que está mais barato? Quanto que o carne de frango aumentou e carne de boi aumentou? Então, essa questão de controle da inflação é muito crucial, é muito importante e necessário no Brasil, né? Porque essa inflação, nesse aumento dos preços, a nossa meta de inflação cada vez está sendo ajustada, era de 3,5%, agora foi para 4,5%, significa que a gente considera mais ajuste, mais inflação a gente consegue aceitar, isso pesa no bolso dos consumidores, né? A questão de que o governo tem que ter uma política econômica, principalmente política monetária, que contém esse aumento da inflação. Como que eu vou dar poder de compra das pessoas face ao aumento da inflação? Como que eu vou combater essa inflação face a um preço, né, a pressão sobre o aumento da taxa básica de juros da economia, que hoje aumentou para 2,75? O crédito fica mais caro, o investimento fica mais caro, face à redução da produção das empresas e a redução do investimento, gera desemprego. Esse desemprego, com o aumento do preço, torna a vida, o custo das pessoas mais caro. O custo das pessoas estão ficando mais... Agora é importante trazer, por isso que eu falo sempre nas minhas palavras, a política econômica nem uma política econômica de um governo A, do governo B, do governo C. A política fiscal, que vai debater a questão da arrecadação do governo, gasto do governo, controle dos gastos e controle das receitas, não é de um governo A, nem do governo B, é continuidade. Sim. As políticas econômicas demoram para amadurecer e precisa ser uma continuidade. Um governo que chega tem que ver o que foi feito de bom, dar continuidade, o que não deu certo, tentar adequar essa política para novas ferramentas. Então, quando a gente fala das políticas de combate à inflação, né, quando a gente fala, voltando para a pergunta que você fez sobre preço dos combustíveis, como que isso afeta o nosso custo de vida, preço dos produtos, o Brasil hoje, na logística, a gente usa praticamente o transporte dos nossos produtos de 100% a 60% é via terrestre. Sim. A gente usa ainda caminhões para transportar os nossos produtos. Então, quando soja, suponhamos, né, soja que é nosso grande caminhão de exportação, que traz mais renda para cá, quando o fertilizante fica mais caro, quando o dólar desvaloriza, quando a nossa moeda nacional desvaloriza, o real desvaloriza e o dólar valoriza, significa que a gente é grande exportador de fertilizantes. Significa que se para comprar um fertilizante era 5, agora foi para R$6. Porque a referência é o preço do dólar. Preço do dólar, que eu importo. Quando importa, é em relação a onde que eu vou comprar. Se eu vou comprar Sim. na Europa, é em relação a euro. Se eu vou comprar
nos Estados Unidos é referente a dólar. Entendi. Então, esse custo de importação de dólar aumenta, o produtor fica com esse custo? Não, o produtor não fica com esse custo. Repassa para o consumidor. E quando repassa para o consumidor, né, não passa na tua totalidade, mas passa um percentual que ele considera. E ainda a gente é grande produtor de produto de agronegócio. Né? E a gente importa grandes produtos, insumos que produz isso. Uhum. E ainda a gente continuando, né, olhando o leque que leva a esse aumento do preço, ao custo, usamos ainda caminhões para transportar nossos produtos via terrestre. O insumo é a gasolina, é diesel. E diesel. A gente hoje investe ainda pouco nas outras fontes de energia. Que pode e de reduzir... transporte também, né? Porque se a gente tivesse uma rede ferroviária maior, né? Eu Exatamente. acho que... Podia reduzir o custo desse transporte e reduzir o custo do consumidor final que vai pagar. Se o preço da gasolina aumenta, né, em virtude de a gente, imagina, a gente, Brasil, somos grandes exportadores de petróleo bruto, mas em compensação somos grandes importadores de derivados de petróleo, gasolina e diesel, né? Porque temos uma refinaria que não consegue produzir um produto que atenda a nossa demanda. Então a gente vende matéria-prima e compra derivado. A mesma coisa, qual que é o preço que a gente vai comprar? Ao dólar, vende ao dólar e compra ao dólar. Mas o dólar hoje é um preço, amanhã é outro preço. Então, vendi e vou comprar mais caro. E ainda tem a questão de agregar valor. Eu produzo produto, agrego valor e não vai vender barato, vai vender caro. Né? Mineiro de ferro, a gente vende mineiro e compra aço. Para a indústria que produz, a gente pode olhar na indústria automobilística como o preço dos automóveis aumentou. Até laranja, né? A gente exporta a fruta e importa o suco. Importa o suco. A gente não agrega valor. Então, o Brasil não agrega valor ao seu produto. Quando eu falo agregar valor, é produzir aqui no Brasil. Fazer um processo de transformação. Não na sua totalidade, mas parte dessa transformação. Quando um caminhoneiro paga mais caro a gasolina, né, o custo, né, a pressão sobre o ajuste de frete é grande. Esse ajuste de frete, a empresa repassa. O supermercado repassa para o consumidor. As grandes varejistas repassam isso para o consumidor. Então, essa questão da nossa autonomia de, cada vez mais, produzir produtos aqui no Brasil, principalmente produtos essenciais, a gente não trabalha essa questão de energia renováveis, a gente ainda usa produtos fósseis, né, para produzir energia, a gente precisa de adequar isso. Né? Então, e outra coisa, discutir a questão de potência de novas energias. Senão, essa importação cada vez mais depender do mercado externo e a nossa desvalorização do real leva ao custo das importações. Se esse custo de importação aumenta, é a mesma coisa que uma pessoa compra para revender. Uma empresa que compra para revender um produto, um celular, se comprava antes a R$200 lá fora, né, hoje está comprando celular a R$500, não vai vender ao preço que vendia antes, porque ele coloca seu margem de lucro. Então, esse ajuste de preço, se todo mundo começa, a maior parte começa a fazer esse ajuste de preço para poder dar equilíbrio nas suas finanças, transforma em aumento de inflação. E hoje a gente está vivendo um aumento de inflação, está vindo da oferta, porque as ofertas diminuíram. Essa redução na oferta, por descontrole das nossas políticas econômicas, né, não monitoramos a saída desses produtos no Brasil, porque a gente queria ter déficit, superávit na conta pública, mas esquecemos que a gente está desabastecendo o nosso mercado interno. Se faltou, onde é que eu vou buscar? Vou buscar no mercado externo. Tivemos aumento do preço do arroz, que foi muito debatido. Onde é que a gente foi buscar arroz para compensar esses produtos? Para compensar essa oferta? Fomos nos países vizinhos aqui, fomos nos Estados Unidos, fomos aonde para buscar trazer esse arroz para abastecer, porque exportamos, agora importamos para abastecer o mercado. O preço está mais caro, o consumidor vai ter que pagar. O preço, a inflação vai dar pressão sobre as pessoas. Então, por isso que eu volto e falo, as políticas econômicas não são de zero, são continuidade. Independente do governo que chega, tem que ser adequado, né, cada vez mais e não começar de zero. Senão o consumidor paga. O consumidor está pagando cada vez mais caro. Né? É só você ir no supermercado, você olha o preço dos produtos, como é que estão. Por que aumentou? É falta de controle interno dos nossos governos. Né? É falta de ter uma política econômica de longo prazo. A gente faz política econômica de curto prazo. A gente está debatendo, hoje no Brasil, se debate a questão
a reforma tributária, se debate a reforma administrativa, se debate o quê? Temos que debater as políticas que nos levam a longo prazo. Fazer uma política, uma reforma administrativa e fiscal condizente com a necessidade do Brasil. Temos a reforma administrativa de 88, a política fiscal, a reforma fiscal de 88, a gente precisa adequar isso para poder combater a inflação cada vez mais eficiente, porque a economia hoje é diferente da economia do passado. Temos um exemplo no estado de São Paulo que reduziu o imposto sobre leite e sobre carne, para poder tirar essa pressão de inflação. Mas é uma medida de médio prazo, de hoje, de curto prazo, que daqui a pouquinho vai precisar de voltar para repor a receita, o preço das pessoas o preço dos produtos vai aumentar porque a oferta diminuiu. Então, essa redução da oferta, em virtude da queda da produção, ou aumento da exportação, reduziu a nossa oferta. Se reduziu a oferta, o preço aumenta. Então, teve um período que nós tínhamos os estoques reguladores, né, moça? Exatamente. Isso dava uma controlada um pouco na alta de preço quando surgia essa escassez, né? Acho que é um mecanismo que dá uma segurada nos preços. Não sei se eu estou enganada. Não. Essa questão de abastecer o mercado é crucial quando você trabalha numa economia com as pessoas, com grande faixa das pessoas com poder de compra pequeno, pessoas de baixa renda sofrendo com o consumo. Então, eu preciso controlar isso. Se eu não controlar o abastecimento do meu mercado interno, regular a saída desses produtos, eu acabo desabastecendo. Então, essa questão de economia liberal, cada vez mais liberal, é importante, traz concorrência, sim. Mas até que ponto essa concorrência é prejudicial à nossa economia? Até que ponto é prejudicial à nossa economia? A nossa economia é uma economia vulnerável. A gente é grande exportador de máquinas e equipamentos, né, de produtos eletrônicos. Para agronegócio, que usa máquinas e equipamentos, a maior parte das máquinas vem lá de fora. Se essa máquina vem de fora mais caro, torna o custo de produção mais caro. Se torna o custo de produção mais caro, às vezes o produtor produz com a mesma quantidade e cobra mais caro, ou reduz a produção. Quando reduz a produção, tem mais uma impressão sobre o preço. Então, o que o governo tem que fazer? Monitorar os abastecimentos do mercado interno, esse marco regulatório de controlar as saídas, controlar a quantidade de produtos que tem que ser disponível no mercado. Eu não estou controlando a oferta, eu estou controlando o abastecimento do mercado interno. Uma outra coisa é controlar o abastecimento e outra coisa é controlar, impor o preço que os produtores estão cobrando. Então, essa questão que muitas das vezes estão discutindo no mercado, que as pessoas não entendem, falam assim, que quando você põe essa ideia, fala, não, você está pondo ideia de controlar o preço. Não é controlar o preço. Quem determina o preço é a oferta e a demanda, o consumo e a oferta que determina. Mas eu tenho que controlar essa oferta, principalmente, porque se eu não controlar essa oferta, numa economia que a gente incentiva o consumo, se essa oferta diminui, logo eu tenho aumento do preço. Se eu tenho aumento do preço, eu tenho um ciclo vicioso, tornando cada vez mais um consumo, tornando o custo das pessoas aumentando cada vez mais. É uma loucura. Então, temos que aprender a ser menos consumistas. A natureza agradece, inclusive, né? Hoje, meu filho estava reclamando aqui, meu fone quebrou. E eu falei, você pagou uma grana nesse fone e já quebrou? Aí ele, mãe, mas as coisas agora são feitas para não durar. Eu falei, obsolescência programada, a gente tem que lutar contra ela, né? E estava conversando um pouquinho com ele, um pouquinho antes da gente começar a conversar. Moça, estamos indo para o final, assim, aprendi muito, foi muito legal. Essa coisa gostei muito de ouvir sobre a cultura de poupar, né? Principalmente para as crianças, para os jovens. Sugiro que a gente retome mesmo com as crianças, né? O que eu tinha quando eu era pequena, que era o meu cofrinho de porquinho, né? Que só abria no final do ano. E eu lembro que eu ficava tentando tirar as moedas, arrombava ali o buraco que colocava a moeda para tentar, eu não conseguia. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha a cultura de poupar mesmo. Achei isso muito legal. E queria te agradecer muito por ter cedido aí um pouquinho do teu tempo, por essa generosidade, que eu sei que você deve ser super ocupado, né? Família, filho, a hora que a gente está junto, quer ficar um pouco, né? Gastar o nosso tempo com eles. Te agradeço muito pela participação no canal. Quero agradecer a minha amiga, minha irmã Solange, por ter feito essa ponte aí
entre a gente e muito obrigada mesmo. Se você quiser, né, tiver link de aula, sugestão de algum link para aprendizado, curso, depois você me passa que eu coloco na descrição do canal, tá bom? Eu que agradeço, Margareth, esse momento de a gente poder ajudar um pouquinho com conhecimento, né, compartilhar, não ficar sozinho, para a gente levar um pouquinho que a gente aprendeu e compartilhar com os outros. É fundamental, né? Eu acho que você falou tudo, a gente precisa voltar a debater essa questão de educação financeira nas famílias, nas crianças, né? Porque a gente está construindo uma sociedade consumista, né? Eu lembro que aconteceu um dia desse, eu estava com meu menino, o chinelo arrebentou e eu colei o chinelo dele, no fogo, coloquei a faca e colei, ele achou engraçado. Eu vivi isso na minha lá Sim, em sim. Guiné e a gente não joga chinelo fora, você joga até quando não dele, certo? Quem vai Era ver esse até o vídeo, prego, né, que ia lá por baixo. o africano que vê isso, quem viveu isso, vai sentir que a gente viveu isso, né? É mostrar que a gente não precisa ser consumista além da nossa necessidade, né? E tentar driblar os momentos difíceis da nossa vida, né? A gente vai passar por um momento difícil pós-pandemia, que pouco é falado, se fala muito, vamos conter o desemprego, né? Vamos tentar conter o desemprego, é necessário, sim, muito importante, né? Mas pós-pandemia, as pessoas têm que saber que pós-pandemia vai ser árduo, né? Temos que controlar os nossos consumos, gente. Controlar o nosso consumo, reduzir cada vez mais o nosso consumo, não é deixar de consumir, mas cortar aqueles gastos supérfluos para poder poupar, porque ninguém sabe o que vai nos esperar na frente, né? E essa questão de driblar esse aumento dos preços é fazer pesquisa de mercado. Vamos fazer pesquisa de mercado. Hoje a gente tem um celular, a gente tem que usar as tecnologias para o nosso favor, gente. Tem que usar a tecnologia de uma forma. Olha, pesquisa preço, o produto aqui está mais barato, vamos comprar, compra lá mais barato. Compra por necessidade, não compra por desejo, né? Porque vai fechar o supermercado amanhã, eu vou e compro, a gente corre para comprar, compra o básico, né? Porque hoje, infelizmente, a gente está vivendo momentos difíceis. E vamos viver momentos difíceis, infelizmente. Não só com perda de vida das pessoas, que é muito triste, vendo pessoas morrendo, 3, 4, 3 mil por dia, as famílias sofrendo, é muito triste. Isso nos deixa assim, desamparados. Mas o que a gente pode fazer agora é controlar isso, né? Quem está empregado, controla a sua renda. Quem não está desempregado, hoje, internet tem vários cursos de capacitação de mão de obra, né? Procura essas informações. Vai lá no YouTube, tem gente falando que como faz um bolo, como faz um salgado. Isso é complementar a renda, principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Eu acho que a gente tem que ter políticas econômicas depois da pandemia, isso vai voltar à toa, para ajudar essas pessoas que estão na faixa de risco. Isso vai voltar, isso tem que voltar. Não é dar migalha para essas pessoas, nem fazer favor para essas pessoas. Essas pessoas são financiadores do governo, financiam com o imposto que pagam. E um dos princípios, né, de pagar imposto é receber do governo, devolve isso com educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura e programas sociais. O governo tem essa função de equilibrar a renda. Então, precisa ser adequado, né? Transferir renda, mas para transferir renda, associar essa transferência de renda para a qualificação da mão de obra, para essa pessoa não ficar dependente só do governo, mas dependente por um período de tempo e depois começar a andar sozinha. Aquela coisa de levar um menino para pescar e dar peixe para ele, mas ensinar ele a pescar também. Sim, então, precisamos trabalhar essas políticas sociais voltados à capacitação da mão de obra. Sim. Quando a gente fala da Revolução 4.0, qualificação mão de obra, atrelar isso para a qualificação da mão de obra das pessoas. E é importante, porque eu diminui cada vez mais a propensão dessas pessoas de depender do governo, e aumentar a capacidade de investimento do governo em várias políticas para poder melhorar. Então, assim, foi um prazer, né, compartilhar um pouquinho do conhecimento. Se falei bobagem aí, vocês podem corrigir, ótimo. podem ficar à vontade, que a gente aprende. Eu falo assim, eu aprendi muito a dar aula, aprendi muito. Sim. Eu tive base, a UERJ foi uma universidade pública que me deu base gigantesca e aprendi muito nesse momento de ensinar, e até hoje ainda eu aprendo muito na fase de ensinar,
E eu falo para a gente que está num momento difícil, que acha que tudo não pode melhorar, tá, gente? Eu falo aqui hoje porque eu batalhei, corri atrás, e eu olho para trás, eu sinto orgulho, e eu quero chegar ainda mais longe possível. Então, não acha que é difícil, eu vou largar, vou abrir mão. Quando é difícil, você deixa de fazer, tem alguém fazendo para tomar seu lugar que podia ser seu. Então, não deixa de falar que é difícil. Estamos aqui para quebrar barreiras, falo para o pessoal da minha cor, estamos aqui para quebrar barreiras. Sim. Né? A sociedade já sabe disso. Chega você conquistar no seu espaço devagar, e a sociedade já está entendendo que da nossa cor tem condição, tem conhecimento que precisa ser olhado com outro olho. Né? É isso aí, vamos nos impor, né? Vou deixar uma sugestão agora que a Páscoa está chegando, né? O pessoal aí que gosta de comprar ovo de Páscoa e tal, compra lá daquela amiga que está produzindo ovo de Páscoa em casa, né? Deixa lá o das grandes lojas lá para eles e vamos, assim, dar um apoio aí para a galera que está precisando dessa grana extra ou que perdeu o emprego e está investindo nisso, como você falou, né? O bolo, o salgado e tal. Vamos pensar nisso nesse momento, porque já que Páscoa é renascimento, vamos ver se a gente renasce aí economicamente também, né? Fez uma boa colocação, né? 2020, de todo emprego gerado, 45% a 50% veio das pequenas e médias empresas. Então, essas pequenas e médias empresas precisam ser olhadas com outro olho, tá? São base de geração de emprego no Brasil, né? Precisam ser olhados com olhos diferentes. Sim. Né? Quem compra, quem tem um empreendedor rural, dá incentivo a esse empreendedor, né? Compra do empreendedor, ajuda a esse empreendedor a cada vez mais melhorar, porque as empresas começam de pequeno e vão grande, e crescem, né? Então não cresce de um dia para o outro, é de pequeno que a gente cresce. Então é muito importante isso, tá, pessoal? Vamos incentivar os pequenos e médias empresas que são responsáveis por geração de emprego aqui no Brasil. Também, não só as grandes, mas as pequenas empresas também. Com certeza. Né? E ter cuidado, e ter cuidado com o consumo. Volto a falar isso. Vamos ter cuidado com o consumo. Vamos voltar a fazer aquelas planilhas básicas de papel, compra um caderno, faz uma planilha Excel que tem habilidade, faz crítica do que você está gastando, porque é muito bom para você ter esse equilíbrio e preparar para momentos difíceis que vão chegar. Sim. Né? Vamos preparar para isso. Esse preço, o aumento do preço, ninguém sabe onde ele vai parar. E ninguém sabe, porque as metas de inflação estão aí para cumprir, mas quem vai determinar esse aumento do preço é a oferta e a demanda, a interação do consumidor e produtor. Sim. Né? Então, é capacidade de consumo das pessoas e capacidade de produção das empresas. Né? Então, é muito importante essa questão. Perfeito, moça. Obrigada mesmo. Eu vou pensar em outro assunto para te chamar de volta. Foi muito bom. Pode pensar. A gente vai pensar, eu vou pensar aqui também. Tá, amei demais. Eu não gosto de quem me conhece, não gosto de rede social, não gosto, mas foi muito bacana. Foi uma primeira experiência, foi sensacional poder compartilhar esses conhecimentos, assim, é muito gratificante. Principalmente, eu deixo mais um recado para nós pais. Vamos voltar com a cultura de educação financeira dos nossos filhos. É o caminho para a independência financeira deles e da nossa independência financeira. É verdade, a gente tem que ensinar, né? É bem Exatamente. Por aí. Fomos ensinados, temos que ensinar. Temos que ensinar, perfeito, é o que vai ficar de legado. Obrigada mesmo. Um beijo grande, dá um beijo no pequeno aí. Qualquer hora eu vou fazer uma live com ele. Pode deixar. Obrigado beijo, mais uma vez, Margarete, pela oportunidade. E a gente, qualquer sugestão que você tiver, pode me acionar. Eu ajeito a agenda aqui e a gente vai conversando. Que ótimo. A porta ficou aberta. Bom saber. Beijo grande. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau.